Aí na outra sexta tem, entenderam? Então Isso, vai dia ser uma 25 tem. simulação. Mas vocês vão ter atividade, vocês podem estar mandando áudio para mim, tá? Vocês podem manter o contato, a gente vai fazer atividade assíncrona nos dias que não tiver meeting, né, Dani? Seria aquela Isso. atividade que não é necessariamente presencial, mas está acontecendo. Então, assim, ó, gente, ó, só para explicar para vocês, né? Nós vamos começar a fazer todas essas atividades juntas, né? Eu e a professora Fernanda. Esse primeiro mês, vamos pensar por blocos, né? Esse primeiro mês agora, dia 11 agora de setembro até o dia 11 de outubro, né? Que é um domingo, vamos pensar ali. Esse primeiro mês, a gente vai trabalhar com uma obra que se chama Quarto de Despejo. Além disso, tá? Além dessa obra, então, além de trabalhar a questão da leitura dessa obra, a gente vai trabalhar com vocês a questão da escrita. Então, agora a gente vai explicar exatamente como é que vai ser tudo isso, tá? E, além disso, a gente vai ter um Google Meet dia 25, tá? Então, essas, primeiro, precisa ficar avisado para vocês é isso. Nesse primeiro mês agora, então, eu vou depois falar da obra, né? Mas antes eu vou falar, acho que a Fernanda vai falar para vocês como é que vai funcionar a questão da atividade de escrita. Então, a gente ia articulando e inspiradas também nesse trabalho, nesta obra que ela leu, né? E participando também de outras reuniões da EJA, a gente chegou então no consenso de vocês construírem o diário de quarentena. Então, o que seria o diário de quarentena? Vocês vão precisar ter um caderno específico para isso, tá? Ou um bloco de anotações, e vocês vão anotar durante os dias de vocês vão colocar a data, tem alguns critérios, né? Então, é importante que vocês coloquem a data completa. Por exemplo, hoje é dia 10, né? 10 do 9 de 2020, e o que vocês fizeram durante... 11. Hoje é 11, eu tô fora. 11, voltando, tá gravando, olha só. Bom, e vocês vão colocar, então, a data por escrito e vão escrever, relatar o que vocês fizeram naquele dia, como um diário, né? Eu, fulana, hoje fiz tal coisa. Vocês podem colocar o que quiserem, na verdade. Ah, professora, mas aconteceu uma situação negativa que eu não quero colocar. Beleza? Tá? Vocês não são obrigados a nada. Mas o interessante é, além de vocês fazerem esse diário e trabalharem a escrita, que envolve a língua portuguesa da professora Daniele, envolve também o processo de aprendizagem 2, a questão da elaboração de diversos tipos de textos, vocês fazerem uma reflexão sobre o que vocês fazem do tempo de vocês, né? Porque o tempo, ele é algo muito subjetivo. E, às vezes, o nosso tempo, ele passa e a gente fica tão no piloto automático que a gente não se percebe enquanto sujeito, o que a gente desenvolveu naquele tempo. Então, também é uma maneira de vocês refletirem sobre como vocês estão gerindo esse tempo aí na quarentena, né? E aí, não só de forma produtiva, mas, que nem ontem eu e a Dani estávamos conversando sobre a questão do ócio, né? É importante a gente ter um momento de ócio. O ócio produtivo é aquele ócio que tu precisa descansar, tem um momento que a gente precisa parar. Mas a gente tem no nosso inconsciente aquela coisa de que não pode parar, parece que é proibido, né? Então, é até para a gente refletir sobre isso, né? Por exemplo, hoje, dia 11 do 9 de 2020, será que em algum momento eu consegui ter o ócio, né? Se eu consegui parar em algum momento da minha vida? Então, para vocês também refletirem sobre essas questões, tá? Mas, em linhas gerais, é para vocês realmente colocarem a data e descreverem, claro, aquilo que vocês sentirem à vontade. Pode ser até 3 linhas, se não quiser descrever o dia inteiro, né? Não precisa ser, mas alguns momentos daquele dia. E isso vocês vão fazer de segunda a sexta. É de segunda a sexta, né, Dani? Ou final de semana também. Me ajuda. Acho que é o mês todo, né? Eu tinha pensado os 30 dias, né? 11 agora até 11. E no final de semana, né? Eles não precisam escrever no domingo, né? Mas eu posso escrever na segunda o que aconteceu no sábado e no domingo, né? O interessante do diário é não deixar passar muitos dias. Por exemplo, hoje, sexta-feira, eu não consigo relatar o meu dia de segunda, né? Porque como o cotidiano nosso tem sido muito igual, a gente se perde nas ações, né? Então,
é interessante que essa prática seja realizada todos os dias, tá? Só que lembrando que lá não vai ter essa cobrança em relação ao final de semana. Se o relato de final de semana for menor, tudo bem, né? E podem relatar lá. Vai ser bastante rotineiro aqui da minha casa, porque não faço é nada, é trabalho, casa, casa, trabalho. Tem que pegar os mínimos detalhes de conversa por aí. Só se for assim, para variar um pouco. Mas é interessante isso. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês dessa obra aqui, tá? Então, nossos conteúdos, basicamente, tá? É gênero textual, é produção textual, leitura e representação étnico-racial na literatura. O que é isso, né? O que é a representação étnico-racial? É como que os grupos, né, vamos lá, indígenas, os índios, ou os negros, são tematizados ou são autores de obras na literatura, né? Como eles são apresentados enquanto literatura. E eu trouxe para vocês esse livro, que para mim, enquanto professora, assim, é um dos livros que mais me marcou também em relação à leitura. Por quê? Porque o quarto de despejo, tá? Diário de uma Favelada, quarto de despejo, Carolina Maria de Jesus. Esse livro, ele é uma literatura, tá? Vamos dizer assim, ele é literatura, né? Hoje ele é considerado literatura, mas, na verdade, ele é um livro que ele é um relato real, tá? De uma favelada, de uma mulher negra favelada no Brasil, semi-analfabeta, que nunca frequentou a escola e que escreve os seus relatos no lixão. Ele escreve esses relatos e um dia um jornalista vai lá no lixão fazer uma e ela acaba entregando esses cadernos para ele e diz assim, olha, né, já que tu é jornalista, me ajuda a publicar e tal. E aí ele leva esses jornais e faz uma matéria sobre ela e depois ele publica. Esse livro ele é um livro que ela escreveu final da década de 50, tá? Mas ele é publicado em 1960. Ele foi traduzido, gente, em mais de 13 línguas e para mais de 40 países esse livro foi distribuído pelo mundo. Hoje ela é uma das autoras brasileiras mais lidas no mundo, tá? Mais que a Clarice Lispector. Mas lembrando disso, ele era um livro que eram relatos dela nesses dias aí do lixão, mas que vira um objeto literário. Ela não tinha a intenção de fazer um livro, que quando a gente fala de livro de literatura, por exemplo, o livro de literatura, Machado de Assis, né, Memórias Póstumas de Brás Cubas, ou Dom Casmurro, a gente sabe que são livros que o Machado de Assis inventou, né, ele inventou essas histórias e ele escreveu. Aqui a gente sabe que ela não inventou essas histórias, ela vivia isso aqui na favela do Canindé, e ela relata o dia a dia dela aqui, porque vocês podem observar aqui, tomara que vocês consigam enxergar Ô, Dani, desculpa interromper, eu enviei para eles o PDF, aquele que tu me enviou, eu enviei no grupo. Tá? Daí obrigada. Olha só, aqui tá 1º de agosto, daí ela escreveu este parágrafo, né? Depois aqui, 2 de agosto, ela escreveu esse parágrafo, depois 3 de agosto. Então, ele é realmente um relato. Mas por que ele vira essa grande sensação, um dos livros mais lidos, né, de uma autora no Brasil? Por que ele vira, né? Eu queria mostrar, vou tentar compartilhar a tela aqui. Eu gostaria só que vocês, agora eu acho que eu não consigo mais enxergar vocês, se vocês estão enxergando. Professora Dani, posso fazer uma pergunta? Claro, por favor, Ceci. O que é uma literatura? Desculpa a pergunta, mas é que eu não sei o que é. Não, maravilhosa a tua pergunta. A literatura, o que é a literatura? A gente tem a linguagem para comunicar, no seu sentido primeiro, né? Por exemplo, tu precisa avisar o teu filho para ele buscar um pão no mercado. Usar a linguagem no sentido
no sentido de comunicação, né? Então, tu vai escrever um bilhete para ele, ou tu vai chamar ele e dizer assim, vai ali, Tainan, busca para mim um pão. Tu tá usando a linguagem, a língua portuguesa, né? No seu sentido de comunicação. A Sim. literatura é o uso da linguagem, da língua, só que agora num sentido artístico. Ou seja, quando é que eu posso, uma coisa é pintar a casa e outra coisa é fazer um quadro, correto? Sim. Uma coisa é a gente fazer um barro, um vaso de barro, e outra coisa é fazer uma escultura. Então, o livro, ele seria essa escultura da língua, tá? Ele é esse conceito do que é literatura, tá? Até ele não é consenso entre há mais de 9 décadas se discute sobre o que é literatura e ninguém chega a um consenso. Por isso que eu te falei que essa pergunta é maravilhosa. Mas, em resumo, tá? Literatura vem de litera, que é letra, que é, então, essa arte pela palavra. É uma arte pela palavra. É um livro que ele tem um valor estético de obra de arte. Tu consegue me entender, Suzy, quando eu digo assim, olha, nós vamos numa galeria olhar uma obra de arte. Tu consegue entender o que é uma obra de arte, né? Sim. O que tu já espera disso, quando eu falo isso para ti? Vai ver uma obra de arte. De ver uma escultura, ver alguma coisa, tipo, que me represente algo. E que te toca e te emociona, correto? Sim. Então, isso é a literatura. É essa, entende? Em escrita. Isso. É a arte pela palavra. Em escrita. Em escrita. Então, olha só, por exemplo, um verso que eu adoro do Mário Quintana, ele diz assim, esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Olha que poesia maravilhosa, isso é literatura. Isso é poesia, é literatura. Porque ele consegue, ele não está dizendo assim, essa gente aí que saia da minha frente. Não, ele transforma em pássaro essa coisa, né? Eles estão aí atravancando, eles passarão, no sentido ambíguo, de pássaro grande, ou passarão do verbo passar. De passar. E eu, passarinho. E isso é maravilhoso. Olha o que ele faz com a língua. Isso é literatura. Tá bom. Obrigada, professora. Ótimo, obrigada. Eu que agradeço a pergunta. Então, essa aqui é a Carolina Maria de Jesus, tá? Ela é essa escritora, ela não era escritora, né? Ela é essa catadora de lixo que vira uma escritora. Ela é mineira, mas ela mora lá ele vai dar um breve resumo, né? É uma mulher negra, nascida em Minas Gerais, mas ela mora em São Paulo e passa a morar na favela do Canindé. Mãe de 3 filhos, que criou sozinha os 3 filhos, né? De 3 pais diferentes, catando papel na rua e se negou a ser dependente de qualquer homem. E ela, embora tenha estudado muito pouco, ela aprendeu o suficiente para ler livros que ela encontrava no lixo e escrevia um diário, contando sobre o seu dia a dia e como enxergava o mundo à sua volta. E alguns desses diários foram publicados com o nome, né, de quarto de despejo. O que é um quarto de despejo? É uma metáfora que ela cria. Vocês estão me enxergando em algum lugar aí ou não? Sim, sim. Tá. Não sei só se eu sim ou se quem está no celular. Tá. O que é uma metáfora, gente? Uma metáfora é quando eu tenho... Todos vocês usam metáforas todos os dias, tá? Quando a gente usa assim, ó... a minha mãe é uma heroína. Ou meu pai é um super-herói. Ou, meu Deus, essa casa tá um circo. Quando a gente usa isso, ou, ele é forte, meu Deus, ele é aquele cara lá é um touro. Ou, minha sogra é uma bruxa. Quando eu faço isso, eu estou fazendo metáforas. O que é metáfora? A metáfora é quando eu comparo 2 coisas sem o elemento comparador. O como.
A minha sogra é como uma bruxa, né? Ele é como um touro, mas eu não coloco como e eu digo que ele é um touro. Ou seja, tem características de um touro que se aproximam daquela pessoa, que daí me permitem dizer que ele é um touro. Ele não é um touro porque ele tem 4 patas, ele é um touro porque tem algumas características ali, força, robustez, que a gente consegue aproximar daquela pessoa. Então, isso é uma metáfora. A gente usa metáfora, a nossa linguagem, ela é basicamente metafórica o tempo todo, tá? Quando é que a gente usa metáfora? Assim, quando a gente, muitos de vocês usam muitas metáforas para comparar, por exemplo, essa pandemia tá... O que vocês falam sobre a pandemia, por exemplo? Que metáfora será que vocês usam aí? Ou sobre a pandemia tá me deixando louca. Essa pandemia tá me deixando louca, é uma linguagem figurada, mas não é necessariamente uma metáfora. Por exemplo, quando a tua casa tá muito desarrumada, Sueli, o que tu diz? Esse quarto tá uma bagunça? Esse quarto tá horrível. Não é? Ainda não. Eu tô entendendo o que a professora quer pedir. Boa noite, pessoal. Oi, Posso Vilma? responder? Responde, Vilma. Um chiqueiro. Perfeito. Uhum. Um chiqueiro. Ou seja, eu comparo o quarto com o chiqueiro, porque tem algumas características do quarto que são parecidas com a do chiqueiro. Quais são, Entendi. né? Bagunçado, sujo. Ou o lixeiro, né? O cheiro também. Mas não são o lixeiro. O lixeiro. Não são todos. O lixeiro, sim, lixeiro. Então, não são todas as características, são algumas que se aproximam, correto? Então, quando ela fala, quando essa autora chama a favela um quarto de despejo, ela está fazendo uma metáfora da favela. O que é um quarto de despejo? É aquele quartinho dos fundos que a gente tem, alguns, né, tem em casa, que a gente bota tudo que não presta. Não é assim? Aquela cadeira velha da praia, né, que tá quebrada, ou aquele pneu, a gente vai dando coisa lá, né? Então, o quarto de despejo, então ela chama a favela com essa metáfora, e ela usa outras metáforas também para favela. Ela diz assim, ó, é o palco da miséria, a favela é uma úlcera, ou seja, ela compara a favela com uma úlcera, uma doença. Por quê? Tem algumas características da úlcera que eu consigo aproximar da favela. Quais são? Quando eu digo, meu Deus, imagina, a favela é uma úlcera. O que a gente sabe de uma úlcera? Que ela é uma coisa que dói. Dói, muito bem. Ela causa sensação de dor, que seria também, né? Perfeito. Que mais? Úlcera. Alguém aí já teve úlcera, gastrite? Pode falar. Desconforto. Desconforto, ótimo, ótimo. Olha como vocês estão percebendo que características eu consigo aproximar dessa... Isso é perfeita essa tua resposta. Ela vai falar também que a favela é uma sucursal do inferno, é o gabinete do diabo, ela vai falar toda nessa obra, né? É o chiqueiro de São Paulo, ou seja, é um quarto de despejo. É para onde vão as pessoas que ninguém quer, ou que ninguém olha. E aí, gente, ela tem algumas coisas algumas passagens muito duras. Não tem como ler esse livro e não chorar, tá? Eu já reli esse livro muitas vezes. Não tenho... Tem uma vez que eu já pensei assim, não, gente, eu tô lendo esse livro pela 10ª vez, né? Realmente eu não vou chorar, porque eu já sei que não adianta, eu leio e choro. Porque é muito duro mesmo. Há pouco eu estava falando sobre esse livro aqui com o meu grupo de leitura, porque a gente vai ler esse livro aqui no meu grupo de leitura, e eu li uma partezinha aqui para eles, e eu tive que me controlar, porque senão faltava 2 minutos para a nossa aula aqui, eu ia entrar já chorando. Olhem o que ela diz aqui, no dia 7 de junho,
Em 1956, né? Ela escreve assim. Quando eu era menina, ela está dizendo assim, os meninos tomaram café, ela conta tudo o que os filhos fizeram. Os meninos tomaram café e foram à aula. Eles estão alegres porque hoje teve café. Só quem passa fome é que dá valor à comida. Eu e a Vera fomos catar papel. Passei no frigorífico para pegar linguiça, contei 9 mulheres na fila. Eu tenho a mania de observar tudo, olhar, contar tudo. Daí ela vai contando assim, encontrei muito papel na rua, ganhei de 20 cruzeiros, fui no bar, tomaram uma média, uma para mim e outra para Vera. Gastei 11 cruzeiros, fiquei catando papel até as 11h30, ganhei 50 cruzeiros. Quando eu era menina, o meu sonho era ser homem para defender o Brasil, porque eu lia a história do Brasil e ficava sabendo que existia guerra. E só lia os nomes masculinos como defensor da pátria. Então eu dizia para minha mãe, por que a senhora não faz eu virar homem? E ela dizia, se você passar por debaixo do arco-íris, você vira homem. Quando o arco-íris surgia, eu ia correndo na direção, mas o arco-íris estava sempre distanciando, igual os políticos distantes do povo. Eu cansava e sentava, depois eu começava a chorar, mas o povo não deve cansar, não deve chorar, deve lutar para melhorar o Brasil, para os nossos filhos não sofrer o que estamos sofrendo. Eu voltava e dizia, mamãe, o arco-íris foge de mim. Nós somos pobres, viemos para as margens dos rios. Margens do rio são o lugar do lixo e dos marginais. Que é para onde vai. Gente da favela é considerado marginais. Não mais se vê os corvos voando às margens do rio, perto dos lixos. Os homens desempregados substituíram os corvos. Gente, vocês têm noção do que é uma mulher negra, catadora de papel, no final da década de 50, escrever isso aqui? Entendem? E por que isso é uma obra clássica? Porque ainda hoje a gente sabe que tem pessoas nessa condição, né? Ainda hoje tem mulheres e homens e crianças catando coisas para poder comer, né? Ou garantindo o seu pão de cada dia a cada dia, que é o que ela sai para catar papel, ganha 11 cruzeiros, aí ela conta que consegui comprar um pedaço de... Dani, posso contribuir? Por favor. Posso? Assim, a Fê falou que o meu dia é sempre o mesmo, mas quando vocês começarem a fazer a leitura do PDF que vi para vocês, que é o livro, vocês vão perceber que muitas vezes ela não relata somente o dia, mas as reflexões dela. Ela relata muito aquilo que ela pensa, aquilo que ela sente, né? Então não seriam só as ações, aquilo que eu fiz efetivamente, mas aquilo que eu estou sentindo sobre as coisas, sobre as pessoas, até se está entediada, se não está. E Dani, eu queria ler 2, posso ler? Então é bem curtinho, uma frase que ela escreve no dia 9 de maio de 1958, que ela, posso? Que ela diz assim, eu cato papel, 9 de maio de 1958, eu cato papel, mas não gosto. Então eu penso, faz de conta que eu estou sonhando. Então, quer dizer, ela foge, né, daquela coisa que faz mal para ela. E aí tem outro que me deixou bem, assim, impactada, que foi do Dia das Mães, que é 11 de maio de 1958, que diz assim, Dia das Mães, o céu está azul e branco. Parece até que a natureza quer homenagear as mães que atualmente se sentem infelizes por não poder realizar os desejos dos seus filhos. O sol vai galgando. Hoje não vai chover. Hoje é o nosso dia. A dona Teresa veio visitar-me. Ela deu-me 15 cruzeiros. Disse-me que era para a Vera ir no circo, mas eu vou deixar o dinheiro para comprar pão amanhã, porque eu só tenho 4 cruzeiros. Ontem eu ganhei metade de uma cabeça de porco no frigorífico. Comemos a carne e eu guardei os ossos. E hoje pus os ossos para ferver, e com o caldo fiz batatas. Os meus filhos estão sempre com fome. Quando eles passam muita fome, eles não são exigentes no paladar. Surgiu a noite, as estrelas estão ocultas. O barraco está cheio de pernilongos. Eu vou acender uma folha de jornal e passar pelas paredes. E é assim que os favelados matam os mosquitos. Então, assim, aqui eu achei assim, tão forte, Dani, que quando eu li essa passagem me engasgou, assim, né? Porque a gente consegue sair da zona de conforto da gente e a gente perceber que para uma mãe, pense, né? Aquela parte que ela fala que os filhos, eles deixam de ser exigentes porque eles passam muita fome, né? Então, um caldo de cabeça de porco com batatas sustenta, né?
Então, assim, essa mulher, ela tem muita dor, né? Então, assim, ela passa essa dor através das palavras, mas ela também tem esperança, né? Ela tem sonhos, ela quer ser uma boa mãe. Mas eu vou deixar com a Dani agora a bola. Tem toda uma reflexão também racial, né? Tem toda uma questão racial, né? Porque ela fala assim, em algum momento ali ela fala, né? A nova escravidão é a fome. Né? A nova escravidão que a gente passa é a fome, né? A gente não é mais escravizado sendo açoitado lá pelo Senhor, mas a gente passa fome, ou seja, né? Então ela faz toda uma reflexão também racial, né? Ali a questão da classe social, né, da questão da compra, ali na outra, ela fazendo uma reflexão de gênero. Eu queria ser homem para contar a história do Brasil, porque todos nós, quando a gente ouve, né, a história do Brasil, a gente ouve lá Marquês de Pombal, né, agora tá falando de Castro Alves, né, o descobrimento do Brasil, quem é que descobriu o Brasil? Só homens vieram nas caravelas, né, depois a gente vai ouvir o Duque de Caxias, depois a gente vai ouvir só os presidentes, né? Olha, presidentes até do período militar, né? Médici, a gente só vai ouvir o nome de homens dentro da história do Brasil. E ela é um homem, então, para mudar a história do Brasil, porque ela está dizendo que eu queria que os políticos olhassem para mim, né? Porque a gente precisa. O povo não deve cansar, né, de lutar para melhorar o Brasil. Então, eu quero lutar para melhorar o Brasil, eu quero ser um homem, porque só quem luta... Olha só a representatividade dela, né, porque ela não consegue enxergar que as mulheres, né, e claro, culpa de toda uma ideologia sempre, né, do olhar masculino, também são capazes... E ela é uma grande lutadora, né. Enfim, esse aqui olha só esse dia 3 aqui, ó. Vocês conseguem enxergar? Dia 3 de setembro. Ontem comemos mal e hoje pior. Ponto. E ela vai para o dia 8 de setembro. Então, gente, o que é esse barulho? Então, a gente vai fazer uma outra coisa com vocês. Eu sei que vocês todos, né, são cheios de coisas para fazer. Então, a gente vai propor, eu e a professora Fernanda, a gente propôs isso para vocês, vamos ver se vocês aceitam, o que vocês acham. Eu sei que ler todo o livro vai ser bem complicado, tá? Porque eu sei que vocês têm muitas coisas, é um livro, né, de alguma forma, eu acho ele pequeno, mas são 200 páginas. Em tese, vocês precisariam, para ler todo esse livro aqui, umas 6 horas, né, pensando umas 5 horas, 6 horas. Então, para que a gente consiga que vocês tenham a apreciação dessa obra, né, e eu sei que para vocês ficar 5 horas lendo uma coisa é uma coisa complicada, eu e a professora mandar para vocês áudios de trechos desse livro. Tá? A gente vai selecionar alguns trechos e nós vamos ler, e vocês vão ter que só ouvir o áudio, tá? É como se vocês estivessem lendo o livro. Quem quiser baixar esse PDF que a professora leu, que a professora Fernanda mandou ali no grupo, e ler mais partes, nós vamos ficar imensamente felizes, tá? Mas se vocês só ouvirem os áudios, já vai ser muito importante. A gente vai mandar... Posso, Dani? Claro. Um desafio, assim, meio que surgiu agora, né? Eu e a Dani, nós vamos enviar, né? Dani, a professora Daniela, é a mania de chamá-la de Dani. Vamos enviar esses áudios. Mas, se vocês se sentirem à vontade, se vocês quiserem, vocês também podem estar fazendo áudios com algum trecho que chama a atenção de vocês. Me enviem, que eu compartilho no grupo, porque o grupo vocês não conseguem postar, né? Então, vocês podem me enviar que eu posto lá no grupo. Vai ser bem rico, vai ser bem legal. Tá? Sim, mas por exemplo... Fique à vontade, se vocês quiserem. Pode... Né? A Fernanda leu lá o dia 12 de junho. Emocionou. Nossa, que linda essa parte aqui. E quer mandar isso aqui para... Grava o áudio, manda para a Fernanda e a Fernanda compartilha com a gente também. Pode ser, tá, para não ficar só a nossa voz chata, né? E além de nós, além de vocês e nós, lembrem que eu tenho uns professores lá no grupo, então vai ser legal, todo mundo vai ouvir.
Vai ser bem bacana. E acho que vai ser legal, é um desafio. Fiquem à vontade, não é obrigatório, mas eu vou ficar muito feliz se vocês fizerem isso. Eu sei que vocês têm medo, vergonha. Professores também têm, gente. oralidade também, né, Dani? Uma forma da gente trabalhar essa oralidade, né? Claro, essa oralidade maravilhosa da ideia. Então, gente, deixa eu só falar mais um pouquinho aqui dessa obra. Ah, uma coisa importante. O que aconteceu? Quando esse jornalista pegou esses cadernos dela, é claro que era uma pessoa que tinha mínima escolaridade. Ela frequentou, assim, ó, pouquíssimos anos da escola, pouquíssimos mesmo, assim, tipo, 2, 3 anos de escola só. Então, ela tem muitos problemas de ortografia. E ele ficou naquela dúvida, né, na primeira edição do livro, né, vamos lançar o livro com erros ortográficos ou não? E eles decidiram por manter os erros, a não ser que fosse um erro assim, ó, tipo, a pessoa com esse erro que ela não consegue entender que palavra está escrita. Aí sim eles arrumaram, mas, por exemplo, como eu li para vocês aqui, ó, cansar, ó, conseguem enxergar, deixa eu ver aqui, cansar, estão enxergando que ela escreveu cansar Sim. aqui com C cedilha. Cansava com C cedilha. Então, eles mantiveram, porque dá para ler, né? A gente consegue entender que é cansar. Mas se tivesse com Z ali, não dava, porque daí cansar, a pessoa ia ficar, o que é cansar, né? Mas ele manteve os erros de ela fala os filhos, muitas vezes. Ele manteve esses erros ortográficos de concordância, por entender que ele não ia mexer na obra dele, tá? Deixa eu só falar mais algumas coisinhas aqui para vocês. Professora Daniela, na verdade, ele manteve a linguagem dela, seria isso? Isso, perfeito. A linguagem que ela fez. A questão mesmo que ela escreveu. Não teve essa alteração, assim. Sim. Isso aqui é uma parte, é um trecho dela que não está no livro, né, que ela falou em algum momento da vida. Não digam que fui rebotalho, que vivi à margem da vida, digam que eu procurava trabalho, mas fui sempre preterida, ou seja, não me quiseram, né. Digam ao povo brasileiro que meu sonho era ser escritora, mas eu não tinha dinheiro para pagar uma editora. Aqui, olhem só, isso aqui depois foi um outro livro que ela conseguiu publicar, né, e ela escreve assim: o livro me fascina, fui criada no mundo, sem orientação materna, mas os livros guiou os meus pensamentos, evitando os abismos que encontramos na vida, porque ela teve viveu todas as mazelas, né, pobre, né, saiu do lugar onde ela morava, né, não foi criada pelos pais. Depois teve, né, os maridos todos deixaram, né, ela sozinha, ela criou os filhos sem a ajuda deles, apenas o último, a menina que tem uma ajuda financeira do marido, mas mínima também, uma luta para ela ganhar aquele dinheiro. Então, cheguei à conclusão de que é pobre quem deve ler, porque o livro é a bússola que há de orientar o homem no porvir. E aqui, gente, foi a primeira matéria que saiu sobre ela lá na década de 50, no finalzinho da década de 50. Ó, Carolina vive dos papéis que apanha e na miséria da favela acha motivo da inspiração. E aí, depois que saiu essa matéria aqui, foi que o livro dela foi publicado. Ela, em algum momento, foi empregada doméstica, mas depois ela começou a pagar papel. E muito interessante, porque ela adquire, gente, na favela um certo poder, porque ela escreve. Então, tem algumas pessoas que ela diz assim, ó, a minha vizinha, ela estava brigando comigo, isso, eu fui para ela, eu vou ter que colocar no meu livro. E a vizinha em algum momento sai ou para de xingar ela, tipo, porque ela ficava com medo, né? Vamos imaginar, no final da década de 50 ou 60, as pessoas ficavam pensando assim, ela vai, porque escrita é poder, né? Se ela vai escrever aquilo ali, ela vai me denunciar, e daqui a pouco meu nome sai no jornal, e depois que ela saiu no jornal, também aconteceu isso, né? As pessoas ficaram com medo, não, mas então ela vai me denunciar que eu estou fazendo tal coisa. E ela começou a ter um certo respeito, assim, na favela.
Os temas que ela vai falar, né, ali do relato, vai falar de amor, morte, miséria, questões raciais, de gênero, literatura, preconceito, drogas, violência, tudo que rola ali na favela, né? A Carolina, então, ela é a narradora e protagonista. Os filhos dela, são 2 filhos, tá? O João e o José, meninos, né? João José, o José Carlos e a Veronice. Tá? No início da narrativa ali, ela tem 2 anos e depois ela vai contando que a filha tinha aversão à favela e gostava de luxo. E aí ela conta um pouquinho também sobre, em alguns momentos, entra outros personagens, que são os vizinhos dela, né? Tem um dia, exatamente dia 15 de julho, aniversário da filha dela. Ela diz assim, aniversário da minha filha Veronice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente, somos escravos do custo de vida. Imaginem, ela escreveu isso aqui em 1958. Hoje, 2020, estamos muito diferentes disso? O preço continuamos sendo reféns, escravos do custo de vida. Perfeito, para te ver como é. A obra é um clássico que a gente consegue ler até hoje. Isso aqui se torna extremamente atual, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu queria falar para vocês. Aqui tem muita informação, mas eu queria... isso aqui é importante. A rotina da Carolina no diário, tá? Vocês vão ver que é a mesma coisa que vocês vão narrar, né? Não muda muito. Era acordar cedo para ir pegar água, catar papel, fazer comida, ler, escrever, dormir, e quase sempre ela acorda de madrugada com o barulho dos vizinhos, né? Mas o mais interessante é isso que a Fernanda falou, a reflexão que em alguns momentos, né, pode ter, né, que vocês podem fazer. Mesmo tendo 2 anos de estudo, ela se apropriou da escrita e utilizou dela como uma forma de resistência à ignorância e depois como ascensão social, né, porque ela consegue, então, depois que ela vende, né, a primeira edição da obra, ela consegue comprar uma casa de material, que era o sonho dela. Bom, aqui tem alguns trechos, e aqui é o jornalista, né, o Odélio Dantas, que então descobriu, né, esses relatos dela, né, e reúne e ele ajuda ela a publicar o primeiro livro. E ela hoje, gente, contemporaneamente, ela é a primeira mulher, ou uma das mulheres mais reconhecidas no século XX, como escritoras no Brasil. Então, o Odélio Dantas, né, foi encarregado de escrever uma matéria, e depois dessa matéria é que ele ajuda ela a editar o livro. E eu queria só achar aqui, ó, o poeta Manuel Bandeira, tá? Em lúcido artigo, colocou as coisas no seu devido lugar. Ninguém poderia inventar aquela linguagem, aquele dizer com ordinária força criativa, mais típico de quem ficou a meio do caminho da instrução primária. Porque algumas pessoas, alguns escritores, torceram o nariz para ela, né? Ó, e até ficaram em dúvida, assim, será que isso aí é verdadeiro mesmo? Isso aí está escrevendo? Ou ela inventou, é uma pessoa que tem dinheiro, que tem condição social, e ela inventou que ela estava lá na favela passando por aquilo, tá? E alguns disseram que ela que era algum espertalhão, né? Dando um golpe publicitário. Chegou a se cogitar isso, né? E aqui uma foto maravilhosa dela com a Clarice Lispector, e depois ali ela viajando, imagina, o livro foi traduzido para 13 línguas diferentes, né, foi um boom, assim, literário na década de 60. Ver se mais alguma coisa aqui. Aquele trecho da criança no rio, que elas avistam a criança, elas avistam no rio um objeto, e ela pensa ser uma criança. Posso ler? Bem pequenininho. Ai, por favor, pode ler. Olhei o céu. Só um pouquinho, gente. Tá? Só um pouquinho. Minha filha saiu do quarto e deixou a porta aberta. Olhei o céu. Parece que vamos ter chuva.
Levantei, tomei café e fui varrer o barraco. Vi as mulheres olhando na direção do rio. Fui ver o que era. Eu estava com umas cebolas que a Joana do Benito deu-me, porque eu dei-lhe uns tomates. Elas trocavam, né, coisas. Mandei a Vera guardar os tomates e fui perguntar às mulheres o que havia no rio. É uma criança que não pode ser do rio? Fui ver. Pensei, se for uma criança, vou atravessar o Tietê para retirá-la, e se for preciso nadar, eu entro na água. Corri para ver o que era. Era uma jaca de queijo que flutuava. Voltei e fui escrever. Então, assim, não era uma criança, né? Mas ela já instintivamente, no impulso, se for uma criança, entra no Tietê. Olha, a possibilidade de ser uma criança, né? Poderia ser uma criança ali vindo. Entende? A vida para ela era algo tão duro, tão cruel, que ela poderia... Vocês lembram quem viu o Lixo Extraordinário, né? Que a menina, que uma das entrevistadas lá diz, né? Uma das coisas que mais me tocou aqui foi o dia que eu fui mexer no lixo de uma criança. Lembram disso? E ela recém tinha perdido o filho, né? Ou seja, essa parte aí que tu leu foi muito bom, Fernanda. É a possibilidade. Todo mundo estava ali olhando, porque assim, olha só, era a vontade de ser uma criança ali jogada no Tietê. Isso é duro, cruel, né? E olhem só, para terminar, né? Eu queria só mostrar essa frase. Nos anos 50, tá? Se passaram, gente, 70 anos que essa frase foi escrita, mas ela poderia datar de 2020. A democracia está perdendo seus adeptos. No nosso país, tudo está enfraquecendo. O dinheiro é fraco. A democracia é fraca e os políticos, fraquíssimos. E tudo que está fraco morre um dia. Ou seja, ela falando sobre a descrença, né, em relação aos políticos e tão igual, né, então a gente pode ainda ver, não, claro, não falar de todos os políticos, né, mas uma grande maioria a gente ainda olha com essa descrença, né, e pensando que eles são fracos mesmo. A gente não olha, né, para todo o sistema político dizendo, nossa, como são pessoas que estão ali representando o povo, né. Então, só para terminar, em relação... Ainda continuamos tendo o mesmo pensamento que ela tinha. 70 anos depois, né, tão triste isso. Só em resumo aqui para falar sobre a pergunta da Suelci, né? Então, não é a forma do quarto de despejo que garante a Carolina o caráter de literário, mas a singularidade formada na obra a partir da comunhão entre forma, assunto e linguagem. Ou seja, isso aqui é literatura, né? Porque é algo muito próprio, a questão que a forma com que ela escreve um diário, o assunto que ela trata, né, que é a questão da fome, da violência, da tristeza de viver isso aqui, e a forma com que ela escreve isso, a linguagem. Então, a união dessas três coisas dá a esse livro aqui um caráter de literatura, né? Aqui termina com um trechozinho lá do dia 28 de maio, não sei se foi... Ela diz assim, a vida é igual a um livro, só depois de ter lido é que sabemos o que encerra. E nós, quando estamos no fim da vida, é que sabemos como a nossa vida decorreu. A minha, até aqui, tem sido preta. Preta é a minha pele. Preto é o lugar onde eu moro. Isso aqui diz muito, né, gente? Olha sobre o que ela está falando aqui. A minha vida é preta. O que isso quer dizer? Né? Num sentido positivo ou negativo aqui? Negativo, né? Vocês Uma vida acham? ruim, precária. E aí ela diz, preta é a minha pele. E preto é o lugar onde eu moro. Então, ela usa esses dois gêneros, né? Preto e preta, para tematizar não só a vida, né, mas trazer uma reflexão sobre a cor da pele, sobre o lugar onde ela mora, sobre o que ela é, né, e falando isso, e a vida dela é um livro, ou seja, a vida dela é esse livro preto, ela é preta, então fazendo uma reflexão também racial, né. Enfim, essa obra aqui, ela é muito interessantíssima, é interessantíssima demais, assim, a gente não pode bem negativo, passar pela... E faz a gente pensar como a gente é ingrato às vezes, né, meu Deus.
Muito bem, né, Fernanda? Por que tu diz pela condição de que a gente às vezes não se reconhece enquanto cheio, provido de muita coisa, né? Não, muito, meu Deus do céu. Moramos numa casa super boa, temos comida todo dia, podemos comprar o que a gente quiser para comer. Às vezes tem pouquinho, mas ainda dá. Podemos comprar uma roupa nova uma vez no ano, mas compramos. E ela nem isso, coitada, né? A gente é tão ingrata. Vocês vão ver que a reflexão dela, ela não tem geladeira em casa, né? Até porque na década de 50, por exemplo, a minha sogra mesmo, ela contou agora há um tempo que ela foi ter geladeira em 79. E aqui é década de 50. Então, ela não tem geladeira em casa. Ela não tem, gente, ela não tem chuveiro em casa. Ela não tem banheiro. Nada, né? Então, olha que vida é essa indigna, né? Ela para se lavar. Meu Deus, coitada dessa mulher. Só que ela, né? Hoje ainda a gente tem quantos milhões de brasileiros que vivem na linha da pobreza extrema, né? Que essa pobreza extrema. A gente tem 1,5 milhão de famílias hoje no Brasil, 1,5 milhão, gente, de famílias no Brasil hoje. A gente está falando em pandemia, ficar em casa, mas vocês imaginam o que é 1,5 milhão de famílias, de casas, com pessoas, com 5, 6 pessoas morando em um cômodo. Nós ficamos em casa, mas com Netflix, com internet, podemos com comprar vários quartos, né? Com iFood. Aí é fácil, né? Muito fácil, né? Agora ficar pessoas, com teu marido, né? Com teu marido, mais 4 crianças dentro de casa. Meu Deus. Ô, Fernanda, e tomando banho de 30 minutos? É verdade. Aí que a gente vê os nossos privilégios, né? Na ducha nova da Fernanda. Culpada. Não, a questão não é a gente se sentir, eu não tenho ideia de ter culpa, meu Deus, olha só, eu tô comprando. A gente tem que estar. A gente reclama tanto, né, professora? E ver essa situação assim, dá até vergonha, né? Sim, a gente tem que estar atento a essas desigualdades sociais, né? O problema é a questão da desigualdade. Como a gente comentava ontem na aula, né, Fernanda, uma aluna nossa, ela, para ir para o trabalho, né, ela sai de um lugar onde ela passa por barracos que são feitos de que mesmo, Fernanda, que ela fala, que ela passa em Camboriú, nos barracos, são feitos de... material, tipo um papelão. Lona e papelão, como tá? Isso aqui, e aí, gente, isso próximo, né? 10 minutos depois, ela está passando na frente daqueles apartamentos milionários na Avenida Atlântica. Ou seja, é muita diferença social em alguns minutos, né? É verdade. Então, gente, bom, era isso que eu tinha para falar hoje com você sobre a obra, tá? E fazer esse pedido aí, que vocês... E é isso, se vocês tiverem... Então, já fizeram... A gente vai pedir para que vocês nos mandem a foto há 15 dias, né, Fernanda, que a gente pediu, né? Tipo, vão fazer 15 dias e vão nos mandar a foto. Só que se vocês acham que, tipo, fiz 3 dias, eu não sei se é bem isso que a professora acha que eu tenho que escrever, manda uma foto para nós, tá? Tanto no meu, tanto faz para mim ou para Fernanda, e porque a gente também se conversa, né? E me diz, professora, eu escrevi isso aqui, é mais ou menos isso? Tá? A gente não tem, assim, ó, mínimo de linhas, máximo de linhas. Eu quero que vocês vão fazendo essas reflexões, por exemplo, isso que a Fernanda falou, né? Eu ganhei uma ducha nova, comprei uma ducha nova e tal, e quantas pessoas, né, não podem tomar um banho como eu, né? E fazendo essas reflexões, né? A própria questão de que, eu me, sei lá, pensando que, né, eu prometi esse ano não falar mal das pessoas, mas aí a minha vizinha fez tal coisa, eu não consegui, falei dela para outra vizinha. Contem ali, tá? Oi, professora. Porque daí isso... Tem que fazer Diga, Vilma. Professora, desculpa. Tem que fazer um outro relato? Vilma, eu não sei se tu estava bem no iniciozinho que a gente... Entreguei, eu tenho que fazer um outro...
Tá, tu fez, mas era outra atividade, né? Era a questão lá do... Não, eu cheguei, era... Agora a gente vai fazer Peraí. um relato da quarentena, tá? É um mês de relato. O relato da quarentena. Seria um diário, Vilma, na verdade. É um diário, desculpa. Tá, um diário. Tá. Um diário, tá, entendi. Diário, viu? Do meu dia a dia na quarentena. Do teu dia a dia na quarentena. Pode ser que num dia tu escreva 2, 3 linhas, não tem problema, tá? Até porque talvez aquele dia tu esteja muito cansada de trabalhar e não vai conseguir escrever. Escreve ali, faz o resumo. Ou no outro dia que tu consiga escrever um pouquinho mais, ótimo. Mas eu quero que vocês vão relatando esses dias. E se vocês quiserem fazer alguma reflexão sobre algo que chamou a atenção de vocês naquele dia, também pode ser, tá? Alguma matéria que vocês tenham lido, né, no Instagram, no jornal, no Facebook, chamou a atenção de vocês, vamos fazendo isso. E aí depois, Vilma, acho que essa parte tu já entrou, né? Eu falei desse livro, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Sim. Tá. Isso eu vi. E aí a gente... Depois eu vou abaixar lá. Tá, e a gente foi mandando... vai mandando... gotas, a conta gotas, esse livro aqui para vocês, tá? A gente vai mandando trechos dessa obra aqui que a gente considere interessante, importante, para que vocês leiam, tá? Vale a pena, gente, vale a pena ler aqui essa obra. Ele realmente é um livro muito realista. O professora Dani, diga. Assim, falando em reflexão, eu assisti, assim, com bastante atenção sobre aquele documentário do lixo extraordinário. E, cara, eu consegui tirar, assim, muita coisa boa, sabe? E ver, assim, ó, como o Vic, com aquelas pessoas que ele escolheu lá, como ele conseguiu fazer com que aquelas pessoas tivessem uma nova visão e saísse da mesmice que elas estavam, né? Tipo, no dia a dia, ali no lixão, tipo, assim, voltada só para o lixo, só para aquilo, né? Então, aos poucos, ele conseguiu, com o trabalho feito com elas, ele conseguiu fazer com que elas percebessem que elas poderiam ir além daquilo que elas estavam acostumadas a fazer, né? Eu achei muito, nossa, eu achei, assim, riquíssimo aquele comentário. Não, eu achei super importante isso que você está falando, porque o que acontece? Eles conseguem se ver como autoridades, né? Sim. Que é isso que a Carolina começa a se ver. Poxa, quando o livro dela é publicado, ou quando a foto deles está lá grandona, né? Sim. Grandona. Eles conseguem olhar para eles e ver neles a capacidade. Isso, eu sou uma pessoa importante, né? Eu estou representando alguma coisa, isso mesmo. Eu achei muito lindo aquele documentário. Muito interessante isso que eu estou falando, porque dá para fazer uma relação muito forte com essa autora também. Sim. A Francis Lane disse ler tudo que eu... Se eu ler tudo, eu vou ficar orgulhosa de mim. Tu diz ler o livro ou ler tudo que tu faz durante a semana, Fran? O livro, professor. O livro? Esse livro vale a pena, gente, assim, vale a pena. Se vocês puderem ler aqui, ou pelo menos ouvir os áudios que a gente vai mandar, né, vai valer a pena. Assim, como eu falei para vocês, né, não tem uma vez que eu não leia esse livro e eu não chore, porque ele é emocionante. Ah, tá, eu sei como é que é isso. Não, deixa eu contar para vocês, esses dias eu estava na aula aqui toda empolgadérrima, e a minha filha acordou e ela queria seguir dormindo, só que para seguir dormindo ela queria mamar. E eu estava no meio de uma explicação, e eu sei que eu fiz assim, ó. Bom, então o que eu estava falando, já terminei, gente, era isso, muito obrigada, mas eu não concluí. E hoje eu assisti o áudio, o vídeo da aula, eu não concluí a aula, e faltou uma informação, gente, horrível, mas é que deu desespero, né? É que só quem tem filho pequeno sabe o que é desespero de uma criança não dormir ou acordar. Eu te entendo. Gente, por mim era isso, tá? Fechou, nós vamos mandar os áudios para vocês, já mandamos o livro. Tá bom. E na dúvida aí, vocês nos mandem alguma foto de algum dia que vocês tenham escrito e a gente vai conversando, tá bom? Assim, eu e a professora Daniele combinamos
que nós também vamos relatar um dia, pelo menos nós, tá? A gente vai contar para vocês. Isso, daí então vocês também, no dia que a gente for nos encontrar, que vai ser dia 26, né, Dani? Daí vocês vão fazer a leitura, vão escolher aí alguns momentos, vocês se sintam à vontade para relatar, né, desse diário, e a gente vai ler alguns momentos nossos. Então, acho que vai ser bem legal, né? Vai ser muito interessante. Não sei se a Vilma já saiu, mas é dia 25 o nosso próximo encontro, tá? Boa noite, Vilma. Bom, por mim fechou. Se a Fernanda tiver mais alguma coisa a falar. Não, por mim fechou, tá? E é isso, só mais um recadinho rápido. Procurem, como a Fer colocou lá no grupo, enviar as atividades que foram conjuntas para todos os professores, para garantir que todos vão receber. Para vocês não ficarem sem nota, porque, claro, a gente, lembrando, envia para os professores, mas é importante que vocês enviem até para vocês cobrarem qualquer coisa. O professor te enviei... aconteceu, teve um problema aí que de comunicação para nós. Eu acabei mandando todas para Cristal, por exemplo, e depois eu fui conferir com ela, eu não tinha mandado a de 2 alunos, então até se vocês quiserem mandar de todos para todo mundo, pode ser melhor. Mas por quê? Eu fiquei para eles, Dani, porque a gente tem muita reunião, a Dani dá aula para o ensino médio integrado, então ela tem milhares de turmas, não desmerecendo vocês, mas a nossa cabeça não consegue suportar tanta informação. Não, e nem meu e-mail, né? Pensem que eu tenho 420 alunos, então se os 420 alunos me mandarem 2 e-mails por dia, por exemplo, dá 800 e tantos. Então virou um pouco não, de... Tá certo, na verdade, é uma obrigação. Oi, Fê? Oi? A gente é uma obrigação nossa, a gente que tem que cuidar, é que a gente não prestou muito bem atenção mesmo. A gente sabe que vocês são super sobrecarregadas. A gente entende super, meu Deus. É uma vergonha pra gente não cuidar dessas coisas. Não, mas falta de comunicação. Tu ficou com uma nota abaixo da média e tu fez, daí. Mas ainda bem que tá resolvido, né? Porque eu fiquei com aquele sentimento de culpa. Ela me enviou e eu deveria ter comunicado com os professores. Mas que bom que tu tem essa percepção e pensa assim, isso ajuda muito a nós, né? Se vocês enviarem para todos, para nós. E a gente quer, no fim, que tudo dê certo. Com certeza. Não, imagina, meu Deus. Gente, boa noite. Boa noite. Boa noite. Beijo, professora Dani. Beijo, Boa Fernanda, noite, professora Fernanda, Fer, Qualquer coisa, tá? Mensagem, tchau. Tá bom. Beijo, prof.